Olá, turma, tudo bem? Vamos começar primeiro higienizando as nossas mãos. Eu vou retirar a máscara pelo campo seguro, que é pela alça. E logo depois de tirar a máscara, é sempre importante você higienizar as mãos novamente. Gostaria de me apresentar, meu nome é Alan, eu sou professor de História e hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante, que é a independência do Brasil. Para nós começarmos a conversar sobre a independência do Brasil, o primeiro foco nosso são os antecedentes para essa independência. Então vamos começar com tudo que preparou o terreno para que o Brasil se tornasse independente de Portugal. Então, para nós começarmos a pensar os antecedentes da vinda da família real portuguesa para o Brasil, a gente tem que pensar o que estava acontecendo na Europa. Nesse momento, na Europa, a gente tem um grande... Napoleão Bonaparte estendeu o domínio por uma grande parte da Europa. Várias nações estão submetidas à França, ao Império Francês, ao Império Napoleônico. E o que está acontecendo entre França e Inglaterra? Esses dois, eles não estão funcionando como parceiros econômicos, há um conflito entre essas duas nações e... Como Napoleão não conseguiu vencer através do conflito armado à Inglaterra, ele decreta o bloqueio continental. O que foi o bloqueio continental? A Inglaterra está situada numa ilha, então ela está isolada de demais nações do continente. Então, o bloqueio continental impedia que as outras nações comercializassem com a Inglaterra. E isso é um problema para Portugal, porque o principal parceiro comercial de Portugal era a Inglaterra. Então, como ela faz para conseguir acatar essa ordem de Napoleão? Ela não acata totalmente, ela começa a descumprir essa ordem. E isso Napoleão não vê com bons olhos. Então, o que ele faz? Ele manda invadir Portugal, isso ainda em 1807. E Dom João, que era o príncipe regente nessa época aí, que estava governando Portugal, ele fica numa sinuca de bico. O que ele vai fazer para conseguir preservar a corte, para conseguir preservar o seu império ultramarino? Ele teria que trocar de local, trocar de localização a sede do império. Ao menos, isso já era um plano antigo das cortes portuguesas, e nesse exato momento, ele houve um conselho do embaixador inglês, para vocês terem uma ideia de quanto a relação de Portugal e Inglaterra era próxima. Ele houve um conselho do embaixador inglês para que haja a mudança da corte. O embaixador inglês chega para Dom João e fala: Dom João, não é um plano antigo de sua família retirar a corte daqui de Portugal e levar a corte para o Brasil? Faça isso, tire daqui, deixa essa crise passar e depois vocês voltam. Bom, então é isso que Dom João faz e a gente sabe que em torno de 10 a 15 mil pessoas que saíram de Portugal. Então a corte não se restringe a meia dúzia de pessoas e a família real. Era muita gente, era todo o aparato administrativo saindo de Portugal, saindo da Europa e vindo para o Brasil. E isso vai ter um grande efeito tanto na economia quanto no posicionamento estratégico de Portugal naquele momento. Todo o comércio vai se voltar para o Brasil. Então, só para vocês terem uma ideia dessa relação que teve entre Portugal e Inglaterra, eu quis colocar essa pintura de época só para a gente ter uma ideia. Aqui tem os navios portugueses. Junto com os navios portugueses, a gente sabe, por essa pintura, que uma esquadra inglesa acompanhada de 3 navios acompanhou toda a viagem da corte portuguesa para o Brasil. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que teve que ser feito no Brasil para que o Brasil fosse capaz de administrar todo o Império Ultramarino português. O Brasil era uma colônia até aquele momento. E como uma colônia, ele não seria capaz de administrar a corte, porque ele não tinha a estrutura necessária para administrar todo o Império Português. Então, o que ele faz? Logo na chegada, em 22 de janeiro de 1808, Dom João decreta a abertura dos portos às nações amigas de Portugal. O que significa isso? Até aquele momento, chegavam navios de outra nação ao Brasil apenas com autorização de Portugal. O comércio português era apenas e então somente... O comércio brasileiro era apenas, então, somente com Portugal. A partir daquele momento, com a abertura dos portos, vocês conseguem imaginar, caro estudante, que podem chegar navios ingleses, navios holandeses, que vão comercializar ali com o Brasil.
E aí vão chegar novas ideias, novos conceitos de cultura. E essas novas ideias, elas vão ter resultado lá na frente. Já em 1810, a gente tem o Tratado de Comércio e Navegação. Por que eu quis destacar esse daqui? Porque eu queria que vocês prestassem atenção aos percentuais que a gente vai ter entre taxa de importação para produtos ingleses, produtos portugueses e produtos de outras nações. Os produtos ingleses, sobre eles era cobrado 15%. Nos portugueses, 16%. Vocês conseguem ver que nem Portugal estava levando tanta vantagem quanto o inglês. Ou seja, Dom João privilegiou a Inglaterra nessa taxa de importação. E com isso, a gente consegue ver que vai provavelmente gerar uma insatisfação de alguns portugueses com o próprio Dom João. Agora a gente vai avançar um pouco no tempo. Vamos chegar em 1815. O que está acontecendo em 1815? Finalmente, Napoleão é definitivamente derrotado. E com essa derrota, as principais nações europeias, elas se reúnem para conseguir definir o que vai ser da Europa dali para frente. O principal plano nessa reunião era que o regime absolutista fosse restaurado na Europa. E Dom João, para conseguir participar do Congresso de Viena, que vai ser essa grande reunião entre as principais potências, ele precisa estar governando uma potência. E nesse momento ele está governando uma colônia. Então, ele usa de uma artimanha. Ele decide definitivamente levar o Brasil ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, trocando assim a nomenclatura, trocando a posição e o status do Brasil. Então o Brasil finalmente ele deixa de ser uma colônia e passa a ter o mesmo status político que tinha Portugal. E isso parece pouco, mas faz toda a diferença. Agora, só para a gente ter uma ideia, está aqui a bandeira do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Agora a gente vai conversar um pouco o que estava acontecendo, tanto aqui no Brasil, quanto lá em Portugal, para a gente entender que nem só de flores viveu o reino português aqui no Brasil. Eu trouxe dois exemplos. O primeiro exemplo é sobre a Revolução Pernambucana, um evento que aconteceu no Brasil. Então vamos conversar sobre ele. Como eu acabei de falar, nem todo mundo estava satisfeito com o que estava acontecendo aqui no Brasil, principalmente porque a província, a região que tinha mais atenção de Dom João era a capital, que no caso era o Rio de Janeiro naquele momento. As outras províncias, elas não receberam tantas melhorias, não se beneficiaram tanto delas quanto o Rio de Janeiro. Então elas começaram a se sentir insatisfeitas. Aí o que acontece? Em Recife, no atual estado de Pernambuco, a gente teve uma revolta, estourou uma revolta. O que essa revolta queria? Ela queria criar um novo país, um país separado do Brasil, para vocês verem o grau de insatisfação que estava das províncias com o governo de Dom João. Esse novo país deveria se chamar Confederação do Equador. Eu não vou entrar em detalhes sobre ele, mas é importante a gente saber que ele foi fortemente reprimido por Dom João, mas ele dá um retrato do que estava acontecendo no Brasil nesse momento. Agora vamos ver um pouco o que estava acontecendo em Portugal. A gente tem a Revolução do Porto. Desde a vinda, vocês lembram que eu comentei que uma esmagadora maioria do grupo administrativo veio de Portugal para o Brasil. Desde essa vinda das cortes portuguesas para o Brasil, a gente pode dizer que Portugal ficou jogado às traças. E toda a rota de comércio foi desviada de Portugal para o Brasil. Então isso causou muita insatisfação popular. Com o comércio afastado de Portugal, também se viveu uma crise econômica. E a população que vivia em Portugal estava insatisfeita com o governante que estava lá. Porque, devido a esse grande relacionamento que Portugal tinha com a Inglaterra, quem comandava Portugal nesse momento era um comandante regente inglês. Então, vocês imaginem, por exemplo, no Brasil, quem estivesse governando não fosse um brasileiro, fosse um regente paraguaio. A gente não ia achar tão interessante assim, né? E esse era o sentimento que os portugueses estavam tendo naquele momento. O que tudo isso levou? Fez com que os portugueses aderissem a um movimento de revolta, que foi a Revolução do Porto, porque ela teve início na cidade do Porto em 24 de agosto. O que a revolta pedia?
Ela queria promover a volta de Dom João VI para Portugal, recolonizar o Brasil, que, como a gente comentou, não estava mais na condição de colônia naquele momento, e elaborar uma constituição para Portugal, que ainda não tinha. Então, o que Dom João VI pensou naquela hora? Vixe, aqui não dá mais para eu ficar. Não existe mais Napoleão para me atrapalhar, não existe mais motivos para eu continuar no Brasil, não dá para eu justificar a minha permanência aqui. Então, ele decidiu partir para Portugal, levando a família, só que uma figura da família ficou para trás para continuar regendo o Brasil, que foi Dom Pedro, que ficou como regente, e a gente vai ver que ele era bem jovem quando ele começou a reger o Brasil. Então vamos ver as peripécias do Dom Pedrinho, logo que ele começou a reger o Brasil. Dom Pedro assumiu o governo quando ele tinha apenas 23 anos de idade. E, apesar de Dom João ter ido de volta para Portugal para atender à vontade das cortes portuguesas, para atender à vontade da população portuguesa, isso não resolveu os problemas. Então, as cortes elas continuaram de Lisboa buscando diminuir o poder de Dom Pedro aqui no Brasil. Qual que era o interesse deles? Eles queriam acabar com a autonomia do Brasil, que ainda não tinha voltado a ser colônia completamente, e a insistência das cortes portuguesas para que Dom Pedro voltasse para Portugal provocou uma grande insatisfação entre os brasileiros. Então, a gente tem um exemplo aqui do que foi essa insatisfação. Em 1822, a gente já chegou no ano da Declaração de Independência, foi entregue a Dom Pedro uma petição com 8.000 assinaturas, solicitando que ele não abandonasse o território brasileiro. É interessante a gente imaginar quem que estava por trás dessas assinaturas, que grupos que estavam interessados nessa permanência. Porque a gente não pode pensar que absolutamente todos os brasileiros estavam envolvidos com a política. Então, lá na frente, a gente vai conversar sobre isso. Eu só quero plantar essa ideia na cabeça de vocês. Aqui a gente tem um marco importante. É um evento que ficou conhecido como Dia do Fico. Por quê? Em 9 de janeiro, Dom Pedro ele cedeu a essas pressões e aí ele tinha que tomar uma atitude, ele tinha que fazer um gesto simbólico. E esse gesto simbólico veio através de uma frase que ficou marcada, que eu vou ler agora, que é: como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto, digam ao povo que eu fico. Se ele disse que fico ou se ele não disse que fico, o importante é que ele ficou, né? E é isso que a gente tem que lembrar, que esse é o evento desse momento. As tensões continuaram. Esse gesto de Dom Pedro não resolveu todos os problemas. Uma das coisas que a gente tem que levar em conta é que aqui no Brasil ainda haviam partidários portugueses. Não foram embora todos os portugueses aqui do Brasil. E houve uma crise com os ministros, que os ministros do Brasil naquele momento eram portugueses, e todos eles se demitiram. Então, nesse momento, Dom Pedro precisou formar um novo ministério. E, durante um tempo, o governo brasileiro estabeleceu que todas as determinações que vinham de Portugal não seriam acatadas antes do crivo de Dom Pedro. Ou seja, não dava, até aquele momento, se viesse uma ordem de Portugal, era uma ordem da metrópole vindo e deveria ser obedecida. A partir desse momento, só se Dom Pedro disse que pode obedecer, senão não é para obedecer. Agora a gente tem que ver um outro evento que estava acontecendo na Bahia. Enquanto isso, na Bahia, estava tendo uma luta entre as tropas portuguesas e as tropas brasileiras. Nesse mesmo momento, as cortes portuguesas, elas tomaram uma medida. Declararam ilegítima a Assembleia Constituinte que tinha aqui no Brasil. O governo de Dom Pedro foi declarado ilegal e veio uma ordem para que ele regressasse imediatamente para Portugal. Agora a gente vai chegar finalmente ao momento do famigerado Grito do Ipiranga. Em 7 de setembro, a gente tem que lembrar que é feriado ainda hoje, é quando a gente comemora a independência do Brasil. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro tinha saído do Rio de Janeiro e, nesse momento, ele estava voltando de São Paulo novamente para o Rio, quando ele recebe 2 cartas. A primeira carta que ele recebeu era das cortes portuguesas. A segunda era de José Bonifácio. Vocês lembram que a gente falou que foi montado um novo ministério. Então, esse ministério era liderado por José Bonifácio. O que diziam as cartas? As cartas das cortes portuguesas não diziam nada de novo do que a gente já conversou antes. Elas anulavam os atos no Brasil e ameaçavam fazer Dom Pedro voltar à força para Portugal. E que o que era o objetivo nesse momento? Era que o Brasil voltasse a ser colônia, que até esse momento eles não tinham conseguido conquistar.
Já a carta de José Bonifácio dava uma escolha para Dom Pedro. Ou ele voltava como prisioneiro para Portugal, ou ele declarava finalmente o Brasil independente de Portugal. Como a gente sabe, Dom Pedro escolheu a segunda opção, que é declarar o Brasil independente. O fato ficou conhecido como o Grito do Ipiranga. Novamente, se houve o grito ou não houve, o importante é o que aconteceu, que é o Brasil se tornar independente. E lembra que a gente falou das cartas, as assinaturas, pedindo que o Brasil não cedesse às pressões de Portugal? Então, quem que estava liderando isso? A quem interessava isso? Então, a gente tem que levar em conta que a independência do Brasil ela foi principalmente liderada pela elite brasileira do Centro-Sul, que a gente, sobretudo, são São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O que eles queriam com essa independência do Brasil? Manter a liberdade de comércio que eles conquistaram, ampliar a autonomia administrativa e conservar os privilégios que eles tinham conquistado até lá. Pessoal, é isso. Eu agradeço muito pela atenção, espero que tenha ficado claro e até a próxima aula. Um grande abraço e até mais.